Olá pessoal, paz e luz a todos que estão ligados na nossa egrégora e seguidores dos nossos conhecimentos. É um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com todos vocês, sempre levando a espiritualidade muito a sério. E o assunto de hoje tem a ver com seriedade. Seriedade no campo da magia, seriedade na vida espiritual. É importante a gente falar sobre isso, porque a espiritualidade não é brincadeira. A espiritualidade não é uma receita de bolo que você faz com vários ingredientes, dando uma forma. Não, é muito mais que uma fórmula. É um ato de responsabilidade. Responsabilidade que temos que ter por inteligências mais elevadas e avançadas que a nossa, e até pela nossa evolução, e até também por nossa importância evolutiva existencial. E existe algo que eu quero falar aqui, que é sobre os perigos dos pactos, os perigos dos acordos, dos testamentos, que muitas das vezes as pessoas têm feito sem experiência, por pessoas desinformadas, por charlatões. Muitas das vezes, se você não tiver conhecimento e entrar num campo desconhecido, guiado por outra pessoa sem conhecimento, ambos ficarão perdidos. Não, é impossível alguém que está cego guiar outro cego. Ambos cairão no mesmo buraco. Assim é a dívida espiritual, que é perigosa. Ela não é como a dívida física. É uma coisa muito séria. E muita gente está levando isso como barganha, achando que pode barganhar a sua própria alma. Nenhum espírito, entidade precisa da sua alma. Eles não precisam do seu ectoplasma, não. Então, que significância tem eu fazer um pacto, um acordo com os deuses? Simplesmente, dentro da espiritualidade, a gente faz esse tipo de coisa com o sagrado para manter uma conexão. Porque na realidade, muita gente quer entrar no ocultismo, muita gente quer fazer um pacto para se tornar famoso, para se tornar rico. E a gente sabe que isso é apenas consequência de um acordo. E não como algo que todo mundo vai fazer e vai acontecer, porque todo mundo não pensa igual. Todo mundo não mantém a mesma fé. É importante ter dinheiro, ter uma vida com estabilidade, sim, mas tudo isso é uma consequência. Por que consequência, Mago Nelson? Tiramos um exemplo muito interessante de Salomão. Salomão, ele teve a oportunidade de ter um contato com Adonai, com o sagrado, com o Criador. Ele poderia ter pedido diretamente prosperidade, mas ele pediu sabedoria.
muitas das vezes as pessoas querem ser ricas, mas sem sabedoria. Então, o dinheiro é uma ferramenta, ele não é tudo dentro da espiritualidade. Para o mundo físico, ele é a mola de sustentabilidade da continuidade existencial. Porque sem dinheiro você não faz nada. Você não se alimenta, você não se locomove. Se você não tem um automóvel, você necessita de dinheiro para pagar a sua passagem de ônibus e por aí vai. Mas dentro da espiritualidade, o dinheiro não é tudo. Em sentido filosófico, existencial e de essência. Então, para que a gente faz pactos? Para que a gente faz acordos? Para que a gente quer essa conexão? O que as entidades, o que os deuses podem proporcionar na vida de um iniciado? Caminhos este para te direcionar ao teu foco desejado. Caminhos, que é mais importante que você ter o dinheiro na sua mão. Porque existe aquilo, o pagador de dívida e o investidor. O pagador de dívida, ele não é inteligente, ele vai continuar sempre ativo. Mas se ele for um pagador de dívida e ser um investidor, ele guardar alguma coisa, ele investir, aí sim, ele está agindo com sabedoria. Ele não está pensando como a maioria. Ele será a diferença, porque ele está fazendo uso da sua sabedoria. E isso é ser inteligente, ter uma fé inteligente. Então, vamos lidar com esferas sagradas avançadas, que são as entidades em si. Por que eu digo inteligência avançada? Porque elas, embora são antigas, veio desde o princípio do mundo e são mais inteligentes que a gente, porque a gente está em estado evolutivo e eles já são evoluídos, por isso são deidades, são entidades. Existe essa diferença. Podemos também futuramente ser entidades, se a gente ser evoluído parar de encarnar. Como também existem várias entidades que ainda não são em atividade. Elas estão em atividades, mas não são ainda conhecidas. Para isso haverá os caminhos determinados para que elas sejam conhecidas como as demais. Então, a gente tem esses caminhos que nos vão trazer as estratégias sábias para conduzir os nossos sonhos. Porque estabilidade financeira, ela é uma consequência de vários itens, de vários fatores, de caminhos percorridos pelo beneficiário. Caminhos que o conduziu a ter esse acúmulo monetário. Não é uma coisa que simplesmente, como uma fórmula de bolo, que você sabe que tem que quebrar 3 ovos, colocar fermento, não. É uma consequência de uma estratégia de algo bem conduzido. Para isso, por que é importante a sabedoria espiritual mais que o dinheiro? Porque ela vai te dar a intuição, vai te dar o magnetismo, vai te dar a perceptividade, a sensibilidade e o discernimento. E o mais importante,
o equilíbrio emocional. Então, esses fatores, tudo agrupados, eles tendem a formar o triângulo sagrado da nossa intelectualidade. É um papo filosófico que estamos falando aqui, mas esses são princípios básicos para você alcançar o sucesso. Quando você, em qualquer esfera de negócio, tem intuição, você tem visão daquilo que pode dar certo e daquilo que pode dar errado, e daquilo que pode ser feito e daquilo que pode ser evitado. Este é o trabalho de uma intuição. Magnetismo. Por que esse magnetismo, esta energia é importante? Para poder dialogar, para poder orientar, para poder ter força atrativa. Isso em todos os campos da vida. Você ter atração, o magnetismo, para atrair boas amizades, bons clientes, bons relacionamentos, para você conquistar a pessoa amada, a pessoa que vai encaixar nos seus padrões de vida, que será a sua cara metade, que será a tua alma gêmea, que será aquela que será a progenitora do seu lar. Tudo isso pelo poder do magnetismo. Percepção. Perceber as coisas ao teu redor, pegar as coisas no ar. Isso é um dom de percepção. Sentir. Primeiro, eu já falei isso numa feita, a gente tem que perceber, sentir e depois discernir, para a gente chegar no núcleo básico de todo o conceito de sabedoria do sucesso. Exemplo, você não pode ter uma boa colheita se você não plantou uma semente. Tem gente que quer colher frutos sem plantar nada. Quer mudanças na sua vida, continuando da mesma forma, cometendo os mesmos erros, sem haver aquela mudança necessária, aquela limpeza para poder atrair algo benéfico para a vida. Então, ele quer fazer as coisas sem estar preparado. E muitas das vezes, para que temos esses caminhos que nos vai direcionar? A direcionar a gente plantar, a ter a boa colheita, saber plantar a boa semente, abrir um negócio, ter bons clientes. É isso que os caminhos vai nos direcionar. Para isso, a gente tem elementos. É impossível fazer uma comida também sem alimentos. Ter um cargo conceituado, sem você ser estudado, ser preparado, sem ter um nível avançado, um nível superior. Como que você quer um grande cargo, um executivo responsável, bem remunerado, se você não está preparado para isso? Tem gente que não sabe pedir, porque também você está preparado para o que você quer. Muita gente não está preparado para a bênção que ele pede. Para isso, a conexão tem que ter lógica. Lógica. É isso que tem que ser tratado. Não é porque a entidade é ruim, a entidade não presta. Ela vai dar o que você merece, o que está dentro da sua capacidade. Para isso você tem que mostrar que você tem essa capacidade. Muitas coisas não acontecem, não é porque a entidade é fraca, porque os materiais usados num ritual são fracos, porque a sua fé é pouca. Não. É porque você não está apto. Você não tem aptidão, você não está preparado
para receber o que você está pedindo. Então é necessário tudo isso antes de você fazer uma aliança, fazer um acordo, fazer um pacto, você ter certeza do âmbito que você está querendo penetrar, daquilo que você está querendo para a sua vida, né? Então, você quer ter o magnetismo, você quer ser um malandro, ter muitas namoradas, pegar muitas mulheres. Você está preparado fisicamente para saciar a sede sexual dessas mulheres? Você está preparado monetariamente, financeiramente para bancar o luxo dessas mulheres? Como que você quer obter muitas mulheres se você não está preparado para saciar os caprichos dessas mulheres? Então, é a lógica aplicada que estamos colocando aqui, o ponto de vista que tem que ser observado. Então, muitas das vezes as coisas não dão certo, é porque você não está alinhado, você não está apto. E como, Mago Nelson, eu vou estar apto? Se você não está procurando se alinhar, você nunca ficará apto. Você tem que primeiro identificar que há necessidade do que realmente você precisa e identificando este defeito, este erro, tentar não cometê-lo. E por isso que você tem que observar a si mesmo. É onde temos que mergulhar para dentro de nós, que muitas das vezes existem gatilhos que nos despertam a realidades. Mas houve uma conversa que veio até a mim e eu me senti mal. Você não sentiu mal por causa dessa conversa. Essa conversa simplesmente despertou algo interior que já estava dentro de você. Muitas das vezes temos conflitos internos que a gente coloca guardados e a gente não coloca isso para fora, a gente não desabafa com ninguém. E aí existem aqueles gatilhos que fazem apenas você expor o que você tem dentro, através de atos, através de palavras e de comportamentos. Então, a ética e o interesse, o absolutismo, são coisas que têm que ser aplicadas e observadas. A gente vê muitas coisas que na antiguidade parecia ter lógica, mas não existe. Eu gosto de observar com gnose para poder explanar aqui. Igual tem pessoas que se fazem de desentendidos, carregando aquilo nas suas mãos, lendo e passando desapercebido. Eu não passo pelas coisas desapercebido. Eu tenho muita curiosidade e para isso, estudando, eu fui pensar o pecado. Na realidade, o pecado não existia na antiguidade pecado, porque existia concubinato. Supondo se o senhor, a sua senhora não o satisfazesse as suas necessidades sexuais, ou se era estéril, como tinha profetas que não poderia ter filhos porque a mulher era velha, poderia ter com a concubina, isso era normal, era aceito. Concubinato, isso é adultério? Vamos pela lógica. Incesto, o incesto, não, a nossa mãe, as filhas de Ló, a nossa mãe virou uma estátua de sal, nós temos que dar uma continuidade. A única pessoa que temos como varão é o nosso próprio pai. Aí embriaga o pai, mantém relações sexuais com ele e engravidam. Em situações físicas, uma pessoa bêbada não consegue ter orgasmo em relações sexuais, então ele foi um cara até sortudo que engravidou. Incesto, algo anormal,
desrespeito da paternidade com seus filhos, pecado. Ou apenas uma multiplicação da espécie. Então existe essa observação que a gente olha, igual teve muitos assassinatos na Bíblia, em nome da fé. Assassinato, sim, em nome da fé é algo sagrado. Não é pecado tirar uma vida por apenas uma ideologia? Então, algo ser observado. Davi e Urias, o capitão da guarda do rei Davi. Aí Davi vai e coloca Urias à frente da guerra para ele ser morto, para tomar a esposa de Urias como a sua esposa, que era Batseba. Ele matou um dos seus soldados de confiança para ficar com a esposa. Ele teve um suborno, ele teve um assassinato, ele fez um assassinato. Ele premeditou, ele fez algo de premeditação. Para me dizer que isso não é pecado, vamos tampar o sol com a peneira? Não serve de base. Eu digo e repito, a Bíblia se contradiz de várias formas. Então, por isso é importante a observação. E outra coisa importante, voltando ao assunto, o pacto. O pacto de sangue. O sangue, ele abre a porta. O sangue é a renovação, é a salvação, é a iluminação. Através do sangue, os profetas no tabernáculo, Moisés, quando teve o tabernáculo no deserto, existia o tipo dos sacrifícios, além do holocausto, que se imolava os cordeiros, os animais. Nas hastes da Arca da Aliança existiam lâminas onde os sacerdotes cortavam seus dedos e sangravam. Tudo isso para abrir portais. O próprio Cristo, quando esteve na cruz, dando a sua própria vida em um sacrifício vivo de sangue, ele abriu uma porta, ele abriu um novo conceito. Assim, o pacto, como o sangue é derramado. Para que isso, Mago Nelson? É o símbolo vital. O sangue, ele representa a vida e a morte. Como os braços de Bafomete. Solve, coagula. Solve porque é vivo, coagula quando está morto. Então, vida e morte. Assim como viestes ao mundo, assim morrerás e assim renascerás. Como você vê o mundo? Nu, sem nada. Então a cerimônia tem que ter sangue, tem que ter nudez. Essa nudez pode ser ocultada? Pode. Não tem necessidade num rito de iniciação, a presença do mago vendo uma mulher nua e nem vendo um homem nu. Ele pode fazer isso na particularidade do seu quarto e com as instruções do mago à distância por via WhatsApp, rede social ou telepatia. Então, os testamentos de sangue, tudo que é escrito é registrado. Não pensa você que você faz uma promessa num terreiro, você vai num terreiro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e faz uma aliança, faz uma promessa para um santo. Você não está fazendo promessa para aquele pai de santo, para aquele bruxo, para aquele babalorixá, para a entidade. Isso é sério. A dívida espiritual, ela é mais perigosa que o plano físico, porque ela é cobrada. Você será cobrado. Você deve, pague. Você prometeu um bezerro, dê aquele bezerro. Ou eles podem te cobrar de outra forma.
Pode você às vezes dever um bezerro e matar duas vacas suas. Seria interessante. Mas espera aí, eles são vingativos? Não, são justos. São justos. Promessa é dívida. Se você deve, pague suas dívidas, ou você será cobrado. O plano espiritual, ele não tem sentimentos. Você está lidando com forças avançadas, níveis superiores, anjos e daimons. Eles não têm sentimentos. Os djinns, eles não têm sentimentos. Como nós, sentir mágoa, amar, odiar. Às vezes tem alguns poemas, algumas coisas que você lê. O anjo odiou. Anjo não odeia, anjo não tem sentimento. Para ele, tanto dar a vida como tirar a vida é algo extremamente normal. Então ele não sentirá remorso de cobrar uma dívida. Você deve, você pague. Muita gente às vezes não dá certo as coisas porque fazem dívidas e não pagam suas dívidas. Acha que fazer dívida com o mundo espiritual é como fazer dívida comigo, com o vizinho, com um ser vivo. Se você fez promessas e você não cumpriu, você será cobrado. Você pode pagar de diversas formas. Perder alguém que você muito estima, perder a sua própria vida, perder bens, perder a saúde. Podem drenar a tua força, tomar a tua energia. Você está mexendo com coisa séria, não coisa de brincadeira. Isso acontece não só com Goetia, que se lida daimons, também magia enoquiana, aonde entra os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos. Tem aquela pose que muita gente vê, uma entidade de anjos, caras bonitos, robustos, de asas, bonitos. Muitos a aparência não é assim, tão bonita como se apresenta. Figuras atrativas, representativas para você aceitá-los, porque se eles manifestar na sua forma de monstro sagrado, você vai ficar arrepiado. Então, usam essa roupagem linda, angelical, para poder manter uma comunicação com você. Então é importante demais você honrar os seus compromissos. Então, se você está querendo fazer um pacto, uma aliança, pense bem antes de você fazer, porque é uma coisa sem volta. Não é como entrar numa igreja e sair, entrar hoje e sair amanhã. Não, é algo para sempre. Quando você sela um testamento com o teu sangue, você selou para sempre. Então tem que ter muito cuidado. O testamento escrito uma só vez, para sempre será selado. Para confirmar isso sem nada programado, eu utilizarei aqui para encerrar essa live o tarô de Marsella, aonde vamos terminar essa live com 3 cartas que eu vou tirar para te dizer aqui. O dinheiro é tudo na espiritualidade. A sabedoria é importante na espiritualidade. As cartas, os arquétipos vão responder agora para nós. Vou tirar 3 cartas. E nessas 3 cartas que estão aqui na ordem, entrou a estrela. A estrela vai confirmar o que eu estava falando. Aqui vemos a nudez presente, a mulher nua,
assim como viestes, assim tu vais e assim tu renascerás. Então, a importância na iniciação, né? Aqui você vê as jarras, a água passando de uma jarra para outra. É o equilíbrio entre as potencialidades. Aqui a gente vê as estrelas alinhadas, então você tem que estar alinhado. Você tem que estar alinhado para você alcançar os seus objetivos. Depois a gente vê a carta que saiu aqui do eremita. O eremita. Porque tudo nasce na escuridão. Por isso ele está com o candelabro, que significa a iluminação. Então, nessa trajetória, você precisa se auto-iluminar. Para isso, você tem que ter coragem e equilíbrio. E aqui o cajado significa que você tem que ter uma base de sustentabilidade, ou seja, o teu preparo, tanto físico como espiritual. O velho cansado não significa que você tem que estar acomodado, ele significa que viveu muito. E aqui mostra que a sabedoria, ela é muito importante, ela é essencial. Então, se iluminando de todas as formas, tanto com o equilíbrio, como com a luz da sabedoria que você vai adquirir. Ela está diante de você, na frente dele. Muitas das vezes a gente não percebe as coisas, mas estão muitas das vezes na frente dos nossos olhos e a gente não enxerga. Aí vem a carta da carruagem. Então, existe uma caminhada. Aqui você está vendo um rei. Então, significa que você pode alcançar a prosperidade, amigo? Pode. Mas para isso, para você chegar no teu reinado aqui, você tem que ter a carruagem, você tem que ter os cavalos, você tem que estar preparado. Você quer ir para a batalha sem estar armado, sem estar devidamente com a tua armadura? Não, aqui ele está com sua armadura, ele está preparado. Significa o carruagem, a roda, essa que é a vida. Significa a nossa vida, que é uma grande caminhada. Os cavalos, duas rodas, e os cavalos significam caminhadas que temos que ter com sabedoria, muita sabedoria. E a armadura significa que a gente tem que ter preparo para tudo aquilo que a gente quer ingressar. Não, por isso que algumas coisas não dão certo, porque você não está preparado, você não está alinhado. Então as cartas do tarô, elas confirmam esta dialética que eu estou colocando aqui diante de vocês de forma filosófica. Então, o dinheiro, ele é importante, mas ele não é tudo dentro da espiritualidade. E a riqueza é uma consequência que pode ser a curto ou a longo prazo, segundo as suas consequências dos seus esforços, da sua dedicação, da sua preparação com o sagrado. Espero que vocês entenderam sobre a importância de ter respeito com o sagrado, de vocês entenderem o que é uma aliança, do que é um testamento, o que é um pacto. Então, o pacto é uma comunicação que você vai fazer um compromisso que tem que ser honrado, tem que ser respeitado.
É como se você estivesse pegando um empréstimo. Então, o que que eu vou ganhar com isso, em te ajudar? Se coloque no lugar da entidade para você entender. Digamos que eu sou a entidade. Que vantagem, o que que eu tenho a ganhar em te dar em algo? Você dá uma vela para uma entidade, você dá um sacrifício, ele não precisa de nada disso, mas é um tipo de estabelecer uma comunicação, é um presente como você dá para um amigo, você dá para um ente querido, você está estabelecendo ali um tipo de comunicação, você está agradando de uma certa forma. É muito bom receber um presente, você não gosta de receber um presente, um elogio? É uma honra isso. As entidades, os espíritos também. Dê um presente, você dá um perfume, você dá um vinho, você dá uma vela. Você quer receber, mas você não quer dar. Não tem como. E a pior coisa que atrai escassez para a vida de uma pessoa é ela ser miserável. Miserável consigo mesmo. Tem gente que não quer investir consigo mesmo. Mesquinho. Por isso não vai para frente. Não, a gente tem que ter sabedoria, uma educação financeira, um controle de gastos, sim, mas dentro do limite, das proporções. Agora, tem pessoas que querem ser beneficiadas e são ingratas. Agradeça por quem te ajuda, por quem estende a mão para você, seja grato. Gentileza gera gentileza. Isso nunca fica velho. Isso é um ato de nobreza e poucas pessoas fazem. Muito obrigado pela atenção de todos nesta live. Bênçãos fraternais da luz a todos que estão aqui nos ouvindo. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade, luz e direcionamento em todos os seus caminhos. Para todos sempre. Amém. E etam.